O que você faria se descobrisse que o céu que você vê todas as noites não é o que parece? 2026 mal começou e já se tornou o ano em que o silêncio das autoridades finalmente quebrou. Neste vídeo, eu reuni os registros mais aterrorizantes capturados nos últimos meses. Mas antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta que está dividindo a internet. Você acredita que esses objetos são tecnologia militar humana, secreta, sendo testada em nós? Ou o governo já perdeu o controle do nosso espaço aéreo para algo que não é da Terra? Muitos dizem que o que você vai ver no segundo clipe deste vídeo é a prova final de um pacto militar que nos esconderam por décadas. Comenta aqui embaixo, tecnologia humana ou invasão silenciosa? Eu quero ver a sua opinião. Prepare-se, porque depois do que eu vou te mostrar agora, você nunca mais vai olhar para as nuvens da mesma maneira. Fique até o final, porque o último registro vai mudar tudo o que você pensa sobre a realidade. Implantação da esfera. Em março de 2025, algo incomum foi registrado sobre o Golfo Pérsico. Do convés de um porta-aviões, um oficial fotografou uma enorme nave pairando silenciosamente sobre o navio. O que a tornava perturbadora não era apenas seu tamanho, mas o que se seguiu. Pequenas esferas sendo liberadas no mar e no espaço aéreo circundante. Segundo o oficial, as tentativas de relatar o ocorrido foram ignoradas, quase como se não devessem ser notadas. As imagens surgiram posteriormente online, dando origem a teorias de que não se tratava de um avistamento aleatório, mas de uma operação controlada envolvendo tecnologia muito além da compreensão pública. Disco de estrada. Em fevereiro de 2026, uma viagem habitual pela rodovia tomou um rumo inesperado e nada menos que intrigante. Um grupo de moradores registrou cenas impressionantes de um objeto gigantesco em forma de disco flutuando logo acima da estrada, emitindo um brilho esverdeado sutil. O objeto parecia estar parado, quase como se estivesse observando o fluxo de veículos. O episódio se tornou ainda mais inquietante pelo fato de não ser um evento isolado. Objeto de Teherã. Em maio de 2024, um estranho objeto voador foi registrado sobre Teherã e seu comportamento não se assemelhava a nada familiar. Seu movimento era suave, controlado, quase deliberado, mas o que realmente chamou a atenção foi o som produzido, algo que testemunhas afirmaram não corresponder a nenhuma aeronave conhecida. Um ufólogo que analisou as imagens afirmou que elas não pareciam ter sido alteradas digitalmente, o que só alimentou as especulações. O fato de ter sido avistado sobre um local tão sensível levantou ainda mais questões, levando muitos a se perguntarem se o avistamento foi acidental ou intencional. Sombra da rodovia. Em algum ponto de uma rodovia do Texas, uma viagem normal tomou um rumo inesperado. Duas pessoas estavam na estrada quando uma delas olhou para fora e paralisou. Bem ao lado delas, acompanhando o ritmo, estava aquele enorme objeto preto, deslizando rente ao chão, como se não quisesse ser notado. Permaneceu com eles por algum tempo. Depois, foi desaparecendo aos poucos. Internautas acreditam que talvez estivesse tentando evitar ser detectado, mas isso só levanta uma questão ainda maior. Voo estacionário baixo. Em Medellín, as coisas ficaram estranhas muito rapidamente. As pessoas começaram a notar algo pairando logo acima do solo, baixo o suficiente para que fosse possível distinguir sua forma. Mas não era um disco voador comum. Tinha uma forma estranha e arredondada que não fazia muito sentido. Multidões se reuniram, algumas filmando, outras simplesmente paralisadas, como se estivessem esperando que algo acontecesse. E, honestamente, parecia que algo estava prestes a acontecer. Então, assim, de repente, desapareceu. Sem som, sem aviso, simplesmente sumiu. Mas a tensão permaneceu, mesmo depois que o céu ficou vazio novamente. Disco em queda.
Em um vídeo antigo, possivelmente gravado no início dos anos 2000, um homem aparece parado em uma praia serena quando algo brilhante no céu captura sua atenção. Lá no alto, um disco luminoso flutuava, mas não de forma estável. Parecia instável, como se estivesse batalhando para permanecer no ar. A luz que emanava era de uma intensidade e tonalidade pouco naturais, quase hipnóticas. O homem continuou registrando a cena enquanto o objeto oscilava ligeiramente, sugerindo que poderia desabar a qualquer momento. De repente, o vídeo termina de forma abrupta, sem revelar mais nada. Um fragmento da realidade congelado no tempo, deixando apenas uma inquietante dúvida no ar. Estaria aquele objeto falhando ou nunca foi feito para durar? Encontro na fazenda. Em março de 2026, uma fazenda tranquila se transformou em um verdadeiro pesadelo. Um homem ouviu ruídos estranhos por volta das 5 da manhã, o suficiente para fazê-lo pegar uma câmera e sair correndo. O que ele encontrou já estava lá, uma enorme embarcação, repousando em suas terras como se sempre tivesse pertencido a elas. Então, movimento, pequenas figuras surgindo, não era humano nem de longe. Ele continuou gravando, mas algo mudou. Eles o notaram. A câmera começou a tremer quando ele recuou e, em seguida, virou-se para correr. E a pior parte, parecia que eles o seguiram. O vídeo termina abruptamente e ninguém sabe o que aconteceu depois disso. Luzes do parque. Em 28 de janeiro de 2025, em Dundalk, uma noite tranquila perto de um parque local se transformou em algo inesperado. Um jovem notou um objeto estranho pairando no ar, completamente imóvel. Sem ruído, sem movimento, apenas pairando no céu como se não pertencesse àquele lugar. A parte de trás brilhava com luzes vermelhas e verdes, quase vívidas demais para ignorar. Dá para perceber pela voz dele durante a gravação. Puro choque. Ao ligar para o amigo para que ele pesquisasse, percebeu que não era longe, nem distante, mas perto o suficiente para parecer real. E por um instante, tudo ao seu redor simplesmente deixou de importar. Chegada acompanhada. No início de 2024, uma gravação tranquila em uma área rural se transformou em algo muito maior do que o esperado. Um homem que filmava o céu casualmente flagrou um objeto enorme surgindo do nada, mas não foi essa a parte que chamou a atenção. Ao redor dele, vários jatos e helicópteros se moviam em formação, quase como se já o estivessem esperando. Toda a cena parecia coordenada, como se não fosse a primeira vez que algo assim acontecia. As imagens se espalharam rapidamente e as pessoas não conseguiam ignorar um detalhe. Seja lá o que fosse aquele objeto, não parecia ter aparecido sem ser convidado. Visitante da aurora. No início de 2026, em algum lugar de Portugal, um homem acordou por volta das 5 da manhã, surpreendido por um som estranho. Não era alto, apenas estranho. Caminhou até a janela, ainda meio adormecida, e paralisou. Bem ali fora, pairando baixo, havia algo enorme, completamente silencioso, quase como se estivesse ali o tempo todo. Lentamente começou a subir, elevando-se no céu escuro da manhã e abaixo dele símbolos estranhos, nítidos o suficiente para serem vistos, mas não compreendidos. Em instantes, desapareceu, pouco antes do amanhecer, como se o que quer que fosse não quisesse ser visto por muito tempo. Observador encapuzado. Está caindo da mesma forma, perto dos Montes Apalaches. Um vídeo surgiu, deixando as pessoas inquietas por um motivo diferente. Um objeto enorme, em forma de disco voador, pairava silenciosamente no céu, quase imóvel. Então, debaixo dele, duas esferas caíram lentamente em direção ao solo. Mas a verdadeira reviravolta veio depois. A nave maior não saiu de seu esconderijo, só que já não parecia a mesma. Começou a se camuflar, desaparecendo no céu como se estivesse desligando. Não desapareceu completamente, apenas o suficiente para passar despercebido. E foi isso que ficou na memória das pessoas. A ideia de que ainda estava lá, simplesmente escondido. É completamente transparente.
Patrulha do Canyon. Nos cânions acidentados do Arizona, um caminhante solitário flagrou algo que parecia quase rotineiro, mas que não deveria ter sido. Um objeto em forma de disco pairava silenciosamente. Depois, começou a se mover pelo cânion, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Ele deslizou de um lado para o outro, quase como se estivesse patrulhando. O excursionista continuou filmando até que finalmente desapareceu de vista. Quando as imagens vieram à tona, as pessoas começaram a conectar os pontos, algumas até sugerindo que algo poderia estar escondido ali, porque aquele movimento não pareceu acidental. Observador do confinamento. Durante o confinamento de 2020 em Camden, quando as ruas estavam incomumente silenciosas, algo mais tomou conta do céu. Um enorme objeto preto simplesmente pairava no ar. Apenas quietude, quase como se estivesse à espera. As pessoas notaram, eles gravaram e, pela primeira vez, em vez de ignorarem, todos pareciam inseguros. O fato de a gravação ter permanecido estática, calma e imóvel, deu a impressão de ter sido intencional, como se não estivesse se escondendo, mas observando. As imagens se espalharam rapidamente, mas nenhuma resposta clara surgiu. Apenas um pensamento persistente. Talvez o silêncio daquele ano não estivesse apenas no chão. Halo verde. Em uma praça lotada em algum lugar do Japão, as pessoas de repente pararam o que estavam fazendo e olharam para cima. Instantaneamente pegaram seus celulares. Acima deles, um objeto enorme, em forma de disco, girava lentamente. Não oscilava, mas girava de forma constante e controlada. Não se moveu bruscamente nem em zigue-zague. Aquilo ficou ali parado, quase como se quisesse ser visto. As imagens se espalharam rapidamente e as teorias surgiram ainda mais depressa. Algumas apontavam para tecnologia avançada, talvez experimental, mas quando os especialistas não conseguiram encontrar nenhuma correspondência com o que se conhecia e as autoridades negaram envolvimento, restou outra coisa no ar: a incerteza. Scanner de árvores. Em Idaho, uma noite tranquila de 2024 tornou-se estranha quando os cães de um homem não paravam de latir. Ao sair para verificar, ele notou algo pairando logo acima da linha das árvores. Uma enorme nave triangular, girando lentamente no mesmo lugar. Não estava à deriva, mas girando, como se estivesse escaneando o solo abaixo. Ele começou a gravar enquanto o dispositivo continua seu movimento constante e deliberado. Quando o vídeo veio à tona, debates acalorados surgiram. Alguns o chamaram de tecnologia militar, outros não tinham tanta certeza, porque, fosse o que fosse, não parecia estar apenas de passagem. Artesanato em anel. Em uma cidadezinha tranquila de Michigan, uma noite se transformou em algo saído diretamente de um filme. Um morador saiu de casa e notou algo enorme, pairando baixo, muito baixo para ser normal. Mas não era só o tamanho. Ao redor do disco principal havia anéis menores, girando lentamente como algum tipo de mecanismo. Ele começou a gravar, tentando entender o que estava acontecendo. E então, tudo se iluminou. E em segundos, desapareceu. Alguns dizem que parecia ter se perdido em algo, como uma fenda no próprio céu. Encontro com a orbe. Em 1981, um homem chamado Carlos Dias capturou algo que ainda hoje causa estranheza. Ele estava perto de sua fazenda no México quando um objeto brilhante apareceu no céu, sem se mover rapidamente, apenas ali, quase como se quisesse ser visto. Ele pegou sua câmera e começou a filmar. O objeto pairou, imóvel, silencioso, e então, de repente, mudou de direção, como se tivesse desaparecido em algum lugar completamente diferente. Quando as imagens vieram à tona, especialistas as analisaram minuciosamente, mas não encontraram nenhum truque ou edição. Um momento que, mesmo agora, parece um pouco real demais para ser explicado. Triângulo preto. Há alguns anos,
Um homem que trafegava por um trecho isolado da estrada foi surpreendido ao avistar algo incomum no céu. Suspenso acima dele estava um objeto triangular e escuro que parecia fora do comum. Ele rapidamente pegou seu celular e começou a gravar. Por baixo da estrutura, luzes suaves pulsavam, remetendo à aparência do enigmático TR-3B que tantas pessoas mencionam em fóruns e redes sociais. Doca suspensa. Um vídeo estranho de 2025 mostra algo que parece preciso demais para ser aleatório. Uma nave triangular paira no céu, movendo-se lenta e controladamente. De repente, surge um objeto menor bem acima dela. Por um instante, ambos permanecem ali, perfeitamente alinhados. Então eles se aproximam e se tocam, no ar, sem hesitação, sem erros. Em segundos, tudo acaba. Ambos os objetos desaparecem, como se nada tivesse acontecido. As pessoas na internet começaram a especular rapidamente. Alguns acham que parecia uma transferência, como se um objeto estivesse entregando algo antes de desaparecer. Seja o que for, não pareceu acidental. Nuvem silenciosa. Em Osorno, no final de 2023, as pessoas notaram algo estranho pairando no céu. À primeira vista, parecia uma nuvem, mas perfeita demais. Bordas suaves, um formato limpo, semelhante a um pires, simplesmente pairando ali, sem mudar de forma. Algumas pessoas afirmaram que estava girando lentamente. Outras até disseram ter ouvido um som fraco vindo dela. Oficialmente, a explicação é que se trata de uma rara nuvem lenticular, mas mesmo assim, algo parecia estranho, porque as nuvens normalmente não mantêm esse tipo de forma por tanto tempo e definitivamente não fazem as pessoas pararem e olharem fixamente como essa fez. Testemunha do céu. Existe um vídeo do final de 2024. Ninguém sabe ao certo onde foi filmado, mas definitivamente não é na América Latina, como alguns afirmaram. Um grupo de trabalhadores, ainda com seus equipamentos de alta visibilidade, para de repente e começa a apontar para algo no céu. É pequeno, quase pequeno demais para ser notado à primeira vista. Mas a reação deles? Puro choque. Os celulares aparecem instantaneamente. O que é estranho é que os especialistas que analisaram as imagens dizem que não há nenhum sinal de edição, nenhuma manipulação. Campo oculto. É assim que os OVNIs, hoje em dia, se camuflam em plena luz do dia. Duas pessoas voando baixo em um pequeno avião pensaram que seria apenas mais uma passagem de rotina. Até que algo lá embaixo pareceu estranho. Bem no meio da plantação, havia uma forma enorme, perfeito demais, estruturado demais para pertencer àquele lugar. Por um instante, chamou a atenção. E então, de repente, não aconteceu mais. Os objetos pareciam se camuflar, combinando tão perfeitamente com as plantações que se tornaram invisíveis. Sumiram em segundos. Luzes em forma de pirâmide. Sempre houve especulações sobre uma possível ligação entre as pirâmides e extraterrestres. E este vídeo viral só alimentou o mistério. Perto da grande pirâmide de Gizé, um motorista flagrou algo que não parecia nada aleatório. Uma luz brilhante pairava bem acima da ponta, firme, quase intencional. Então, de repente, disparou para cima. Dividiu-se em dois, depois em três e então mais. Em segundos, várias esferas brilhantes se espalharam pelo céu como se seguissem algum tipo de padrão. O vídeo viralizou rapidamente. Céu de fogo. Em uma noite tranquila no Kansas, um homem que dirigia para casa notou algo brilhando do lado de fora da janela. A princípio, parecia apenas uma luz distante, até que eles se moveram, devagar, controladamente, quase flutuando ao seu lado. Ele pegou o celular, tentando se manter firme, enquanto esses objetos parecidos com bolas de fogo vagavam pelo céu. Nenhum som, nenhum padrão claro. Simplesmente estavam lá. Depois que as imagens se espalharam, outras pessoas nos Estados Unidos começaram a dizer a mesma coisa, que também as tinham visto. Gigante oculto.
Em 19 de março de 2025, perto de Nashville, um homem olhou para cima e pensou estar olhando para uma nuvem enorme. Mas havia algo naquilo que não me agradava. A forma era demasiado limpa, demasiada estruturada, quase como um disco perfeito. Então ele notou umas fracas luzes azuis brilhando no topo. Foi aí que deixou de parecer uma nuvem. Ela simplesmente ficou ali parada, sem se mover como as nuvens normais. Nenhum vento a empurrava, nenhuma borda se desfazia, simplesmente imóvel, quase como se estivesse ali, posicionado. E quanto mais as pessoas assistiam ao vídeo, mais parecia que aquilo, seja lá o que fosse, não queria ser óbvio. Vigia de montanha. Perto do Monte Kenshin, algo incomum surgiu novamente em 2024. Turistas que visitavam a área de repente se viram contemplando objetos enormes flutuando no céu. Não eram pequenas luzes, formas reais, grandes, firmes. Impossível não notar. Os moradores locais não ficaram totalmente surpresos, pois já haviam visto coisas estranhas por ali antes. Mas até eles admitiram que desta vez era diferente, maior, mais nítido. Alguns descartaram isso como um teste de tecnologia avançada. Isso talvez explique parte disso, mas não tudo, porque, quaisquer que fossem esses objetos, eles não se comportavam como nada que as pessoas estivessem acostumadas a ver. Pânico na cabine. Em algum momento de 2025, um voo normal se transformou em caos no ar. Os passageiros começaram a notar algo do lado de fora da janela, um objeto enorme, em formato de disco voador, movendo-se ao lado do avião, quase, muito perto. A cabine passou da calma ao pânico em segundos. As pessoas gritavam, apontavam e tentavam processar o que estavam vendo. Alguém conseguiu gravar, mas o vídeo termina abruptamente. Segundo a pessoa que o publicou, a situação ficou séria depois disso. As autoridades intervieram e ordenaram que todos parassem de filmar. Nenhuma explicação foi dada, apenas silêncio. E esse silêncio acabou levantando mais perguntas do que o próprio avistamento. Perseguição silenciosa. Outro vídeo de uma companhia aérea conta uma história mais silenciosa, mas de alguma forma mais perturbadora. Desta vez, o passageiro não reagiu. Continuei gravando. Lá fora, logo abaixo do avião, um objeto enorme em forma de disco voador se movia de forma constante, quase como se estivesse tentando se manter fora de vista, sem perseguição, sem corrida, apenas presente, mantendo o ritmo. O que chamou a atenção posteriormente não foram apenas as imagens, mas sim a análise. Os especialistas que analisaram o estudo não encontraram inconsistências. Os reflexos, os ângulos, a iluminação, tudo combinava, sem sinais de manipulação, o que nos leva a uma possibilidade incômoda. Seja lá o que estivesse pilotando aquela aeronave lá embaixo, estava realmente lá. Céu em chamas. Num bairro tranquilo do Chile, um ruído estranho no céu fez com que uma mulher saísse de casa. O que ela viu não fazia sentido. Pairando acima dela, havia um objeto enorme, cercado por algo que parecia chamas. Não fumaça, não era um reflexo. Era uma luz bruxuleante, como de fogo, que o envolvia. Ela gravou o que pôde, visivelmente abalada, e compartilhou online. Em pouco tempo, começaram a aparecer mais vídeos. Avistamentos semelhantes, locais diferentes. Alguns tentaram explicar como um fenômeno natural, talvez algo atmosférico, mas nem essas explicações convenceram completamente, porque, seja lá o que fosse, não se comportava como algo natural. Anel congelado. Em algum lugar nas profundezas da Antártida, um turista fotografou algo que destoava da paisagem. Flutuando entre picos gelados, havia um objeto branco em formato de rosca, suave demais, perfeita demais para ser uma nuvem. No início, ela flutuava lentamente, quase se camuflando, mas então mudou de direção, com um propósito,
não era aleatório, não era natural. Movia-se como se estivesse sendo controlado. Em instantes, deslizou para trás de uma montanha e desapareceu por completo, sem deixar rastro, sem reaparecer, apenas o céu vazio novamente. E foi isso que ficou na memória das pessoas. A forma como se movia não parecia algo formado pela natureza. Visitante da pista. Em dezembro de 2025, no Aeroporto Internacional Juan Santamaria, algo incomum aconteceu em plena luz do dia. Próximo à pista, um objeto nítido e pairando no ar foi capturado pelas câmeras. Sem borrões, sem distância, apenas ali. Uma semana antes, um controlador de tráfego aéreo já havia mencionado avistamentos estranhos da torre. Até mesmo o radar detectou atividade incomum, permanecendo na área por horas. Quando as imagens vieram à tona, a sensação não era mais de isolamento. Parecia que tudo estava conectado, como se o que quer que tivesse passado por aquele espaço aéreo estivesse lá há mais tempo do que qualquer um imaginava. Titã do céu. Nas vastas extensões congeladas da Sibéria, um morador local olhou para cima e viu algo que não pertencia ao céu. Imponente, enorme, quase como uma estrutura, não um objeto. Sua forma lembrava um guarda-chuva, amplo e imponente. Mas então ficou ainda mais estranho. Objetos menores começaram a emergir dali, um a um, afastando-se na mesma direção. A testemunha registrou o que pôde, mas mesmo assim parecia incompleto, porque, fosse lá o que fosse aquilo, não tinha simplesmente aparecido. Funcionou, e a maneira como aqueles objetos menores se moviam dava a impressão de que aquilo não era nada aleatório. Depois de ver todos esses registros, uma coisa fica clara: o céu de 2026 não é mais o mesmo. Seja sobre as pirâmides do Egito, em desertos remotos, ou no quintal de fazendas isoladas, esses objetos não estão apenas passando. Eles parecem estar observando, mapeando e, em alguns casos, operando ao lado de forças que deveriam nos proteger. A grande verdade é que o mistério não está mais em saber se eles existem, mas sim em descobrir o que eles querem. Seriam esses avistamentos um prelúdio para algo muito maior que está por vir? Ou será que a humanidade finalmente alcançou uma tecnologia tão avançada que não consegue mais escondê-la de nós? Obrigado por assistir. Mantenha os olhos no céu e lembre-se, a verdade pode ser muito mais sombria do que imaginamos. Até a próxima!